Boa tarde, NBNC. Bora ficar de pé, vamos nos alegrar e vamos engrandecer nosso Deus, que é esse Deus eterno. Vamos nos alegrar com Ele, porque Ele nos dá o privilégio de estarmos juntos em família. Cantemos juntos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Vamos lá, mais força! Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. O Evangelho, gente, ele vem para nos inundar e para nos mostrar o quão nós somos pecadores, o quão nós precisamos mudar, o quanto nós, sem Jesus, não conseguimos nada. E durante essa semana, nós vimos nas redes sociais, talvez você tenha visto, pastores que falam que precisamos atualizar a Bíblia, precisamos fazer a Bíblia ser atual para que consiga atender às necessidades de hoje, né? Como o homossexualismo, como outros assuntos. Mas o que nós, como igreja, entendemos que a nossa única verdade é a palavra de Deus e que ela não precisa ser atualizada, pois ela é mais atual do que qualquer coisa que você possa ler hoje, porque ela não é só um livro, ela é a revelação de Deus. Aqui há profecias, aqui há mandamentos, aqui é nosso manual de vida. E em Mateus 24:35 diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E essa palavra, ela é assim mesmo, ela vem para nos constranger. E é por isso que o mundo a odeia, é por isso que o mundo não a aceita, porque quando ela vem, ela é como uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela revela as intenções do nosso coração. E o nosso coração, ele não é bom, ele não é nada bom. E quando ele revela o nosso coração, quando ela revela o nosso coração, é quando a gente entende que a gente precisa de Cristo.
Então nunca duvide dessa palavra. Às vezes ela pode doer, às vezes ela vai doer, mas é ela. E é por meio dela que encontramos a salvação, porque ela não é só um livro, ela é as palavras do próprio Deus. Por isso vamos cantar agora, tua palavra, vida abundante, porque poderão vir qualquer coisa. A relva seca, as folhas murcham, mas a palavra do Senhor durará para sempre. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas desse mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanece. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. A relva pode secar, pode vir todas as tempestades do mundo, pode secar toda plantio, tudo que você tem, mas a palavra de Deus nunca vai voltar vazia, ela nunca falha. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para Suas sempre. vozes. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. Tua palavra, Vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. podem sentar. Boa tarde, IBNC. É uma alegria estar na casa do Senhor. Você já deu uma boa tarde bem especial para o seu amigo do lado. Dê uma boa tarde aí para ele. Dê um high five espiritual, de longe, um high five, né, espiritual. Tem uma irmã aqui da igreja que mesmo dando high five espiritual, ela passa álcool em gel depois, tá? Então esse é o momento de você passar
o álcool em gel depois do seu high five espiritual. É muito bom estar na casa do Senhor mais uma tarde para aprendermos do Senhor, louvarmos a Ele. É uma alegria estarmos juntos. Bom, você que é aqui da igreja, você sabe que cada membro, cada participante desta igreja, nós temos um ministério que todo mundo tem que passar, que é o ministério de limpeza, tá? E mostra a foto aí das pessoas que trabalharam na limpeza, olha só esses guerreiros. Esses foram os guerreiros que trabalharam na limpeza no mês de outubro. E quando termina um ministério de limpeza, nós precisamos de mais pessoas com disponibilidade para vir no sábado pela manhã para fazermos a nossa limpeza. Aqui, como você sabe, não temos zeladoria, somos nós mesmos, cada um. Se você é empresário, médico, dentista, professor, porteiro, carregador, enxuga gelo, não sei o que você faz, mas todos nós devemos servir no ministério de limpeza, que isso molda o nosso coração, é uma forma de agradecermos a Deus pelo que Ele fez por nós, tá? Então eu quero pedir que o Mateus venha aqui, o Mateus está aqui na frente, e vem também o Daniel, e se você tem, fica desse lado, Mateus, por favor, meu amado. Daniel vai ficar aqui. Se você tem a disponibilidade nesse mês de novembro, nos sábados pela manhã, vir ao ministério de limpeza, fique em pé e venha aqui, ou o Mateus ou o Daniel, se você tem a disponibilidade esse mês de novembro, tá bom? Mas eu tenho outro ministério que acontece no sábado, não tem problema, pode vir nesse ministério, a prioridade é a limpeza. Pastor, mas o meu líder, diga para o seu líder falar comigo, tá? Porque a limpeza é a prioridade, tá bom? Nós precisamos de 10 pessoas nesse culto. Já tem quantos aqui? 5? 3, faltam 2 pessoas. Pergunta aí da pessoa do seu lado, talvez seja com você que Deus está falando. Tem mais um aqui, o Rodrigo veio e o Wellington já fechou, graças a Deus. Gente, quando você se inscreve na limpeza, pode sentar. Dani, muito obrigado. Você está servindo a Jesus pelo que Ele fez. Pergunta da pessoa do seu lado se ela já fez limpeza esse ano. Pergunta aí. Você já fez limpeza? Já fez limpeza? Olha, estou de olho, faça a limpeza. É uma cultura da nossa igreja, todos nós servimos na limpeza. Você que é membro dessa igreja e você sabe para que serve, isso é para aqueles que são membros, assinaram um compromisso, é só para quem é realmente membro dessa igreja, faz parte dessa igreja há um tempo. O envelope do mês de novembro, o nosso envelope, para você que sabe para que serve. Se você não sabe, nem precisa se preocupar. Mas para você que sabe para que serve esse envelope, o nosso envelope deste mês de novembro é envelope rosa. Levante a sua mão que vou entregar aí para você este envelope rosa, tá? O nosso envelope do mês de novembro, tá bom? Mantenha a sua mão levantada, por favor, até alguém entregar para você. Muito bom. E você que participa do Construindo a Eternidade, tem algumas pessoas que fizeram um voto com o Senhor de participar do Construindo a Eternidade, que é o nosso sonho de comprar o terreno da nossa igreja. Levante a sua mão que vão distribuir esse envelope azul. É só para você que faz parte do Construindo a Eternidade. Levante a sua mão que vão passar aí para você. Fique com a sua mão levantada até distribuir para você o seu envelope azul do mês de novembro do Construindo a Eternidade. Muito bom. Enquanto vocês terminam de distribuir, vamos louvar ao Senhor. Certa vez, 3 jovens, eles cometeram algo bem radical. Eles decidiram obedecer a Deus. Mesmo toda a nação se prostrando a outros deuses, eles decidiram não se curvar. E por isso, eles foram jogados numa fornalha ardente. Fornalha tão quente que aquelas pessoas que jogaram eles, soldados, eles morreram. E eles caíram lá, naquela fornalha. E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo deles se queimou, porque havia outro na fornalha. Fique de pé.
Vamos cantar juntos essa música maravilhosa que fala da nossa vida. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando eu olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Cante com bastante força para esse Deus, porque Ele está com a gente. Não importa o momento que você está passando, a dificuldade, a fornalha, Ele está com você, com todos nós. Sobre as águas está o meu passado, nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, tem poder que vence a morte, é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. 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 Eu posso ver a luz dele. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Porque Deus deu o nome a Jesus, nome que nenhum outro pode ser superior. Porque o nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há nenhum poder, nada que seja superior ao nome de Jesus. E é esse nome, a Jesus, que nós cantamos e louvamos, adoramos todos os domingos e todos os dias da nossa vida. Então cante esse nome lindo. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Diga, eu sei! Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser
tua luz, vejo a tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo mar se abrir. E sem preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Por nós sabermos que Ele está conosco a cada dia, nós entendemos e vivemos que podemos descansar nos braços do Pai. E não há melhor descanso. E como é maravilhoso sentir o afago dEle em meio às tribulações, em meio ao desemprego, em meio à morte, em meio a todas as dificuldades. E é nisso que nós descansamos, em Teus braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
essa possa ser a sua oração. Descansar nos braços do Pai. Podem sentar. Pode acender as luzes, por favor, para os irmãos poderem anotar. Boa tarde mais uma vez. Quero convidar você a orar para que Deus fale conosco através da sua palavra, não sabedoria humana, não achismo, mas que a sua palavra fale em nossos corações. Vamos orar? Baixe sua cabeça, se você estiver próximo da sua família, dê as mãos para a sua família. Vamos orar. Senhor meu Deus, há apenas um motivo pelo qual estamos aqui. E esse motivo, Senhor, é porque Tu és bom para conosco. Senhor, eu quero te pedir neste momento que abra a nossa mente, o nosso coração para as verdades bíblicas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos a mente atenta. Que a gente lute, Senhor, contra o cansaço. Que a gente lute, Senhor, contra a tentação de mexer no celular. E que a gente tenha, Senhor, o coração e a mente disponíveis, Senhor, para Tu falar conosco. Tu estás falando todo o tempo pela Tua palavra, Deus. E às vezes nós não ouvimos porque a nossa mente está desligada. Pai, eu te peço que nunca mais venhamos ser os mesmos, que a Tua palavra nos transforme e molde, Senhor, tanto o pregador quanto a estes que me ouvem, que possamos, Deus, ser transformados. Haja, Senhor, com o Teu Espírito Santo aqui, porque homem nenhum é capaz, Senhor, de entender a Tua palavra sem o Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, a no fim dos tempos pregar e proclamar que a Tua palavra é a verdade, que Tu salvas e que Tu estás voltando. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos nos últimos tempos e uma das profecias dos últimos tempos é que surgiriam vários falsos profetas. E esses vários falsos profetas espalharia o evangelho com o nome de cristianismo, até de evangélico, mas ensinando falsas verdades. E no meio desse falso evangelho, nós vimos recentemente, essa semana, alguém aqui chegou a ver sobre uma polêmica que aconteceu com o pastor. O pastor, ele pregando de uma igreja muito grande, nós já até visitamos essa igreja, uma igreja batista, e ele estava falando que a Bíblia, ela precisa ser atualizada, porque há coisas nela que não fazem mais sentido no dia de hoje. Ele se colocou na posição de Paulo e ele fala que se ele fosse Paulo escrevendo aquilo, ele se arrependeria de ter escrito aquelas coisas. E ele utilizando uma programação neurolinguística, né? Posso ter confundido o nome, ele solta 3 verdades e no meio uma mentira. E nós vivemos de fato numa época onde números, quantidades e poder aquisitivo de uma igreja é o que importa para saber se uma igreja é de Deus ou não. Mas a gente vê que na Bíblia há muitas palavras duras, severas, que se nós começarmos a tirar e a escolher o que é melhor para a gente, o que vai ser verdade? O que vai ser mentira? E por isso nós cremos na palavra de Deus. E hoje nós vamos ver, numa semana onde as pessoas queriam modificar a Bíblia, hoje nós vamos ver a realidade mais terrível e a verdade mais terrível da Bíblia. E nós queremos estudar essa verdade terrível, porque está na Bíblia. E se nós não entendermos isso, nós não vamos entender completamente o amor de Deus, a misericórdia que há em Jesus e a condenação que há para quem está fora do perdão de Deus.
Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, no capítulo 32, versículos 35. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 35. Versículo 35. Se você já abriu, diz um amém. Se não, misericórdia. É interessante você ler na sua Bíblia. Eu sei que com os recursos tecnológicos você pode se tornar meio preguiçoso. Mas é interessante você abrir na sua Bíblia, porque eu quero que você marque uma coisa aí. Olha só o que Deus diz: a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Quero que você marque aí na sua Bíblia: no devido tempo, os pés deles escorregarão. Pode mostrar aí a apresentação, por favor, Felipe? O título da nossa mensagem de hoje, eu quero que você anote, por favor, é: no devido tempo, os pés deles escorregarão. Esse é o título da mensagem que eu tirei deste versículo. No devido tempo, os pés deles, o quê? Escorregarão. E eu fiz uma apresentação, sempre quando eu faço uma apresentação, é quando nós vamos ter uma mensagem de doutrina. E uma mensagem de doutrina é nós entendermos o que a Bíblia fala, irmos a fundo nisso, e eu trago aqui anotado para não ter que esperar você anotar. Então você olha, você anota, enquanto vai ouvindo a mensagem. Vocês estão comigo, gente, sim ou não? Sim. Muito obrigado. Nesse versículo, Deus ele promete a vingança aos israelitas, que no versículo 28 nós vemos que é uma nação sem juízo, uma nação que não tem discernimento. Mesmo Deus cuidando deles, mesmo Deus sendo bom com eles, eles não produziram bons frutos. O coração deles eram maus, eles praticavam a maldade, eles eram pessoas violentas e a maldade estava dentro de si. Acorda a Melissa, que ela sempre dorme nesse horário. Não deixa ela dormir, Vanessa, por favor. Espero que ela não durma mais depois de hoje. E aí no versículo 25 diz que no devido tempo os pés deles escorregariam. Deixa eu recapitular. Deus está falando com os israelitas. Vocês estão comigo, sim ou não? E ele falou que Deus tem cuidado deles, Deus tem amado eles, mas ainda assim ele é um povo sem juízo, um povo mau. E aí Deus está falando que no devido tempo, no tempo certo, os pés deles escorregariam, o futuro terrível vinha sobre ele. E qual era esse futuro terrível? Era a vingança e a retribuição de Deus pelos seus atos. Nós vimos na semana passada que Deus é um justo juiz, Deus é um juiz que vai dar a sua sentença, Deus é um juiz que vai dar a sua condenação ou absolvição, mas se há pecado, há maldade, Deus condenará. E essa expressão no devido tempo, quando eu pedir vocês passam, por favor, no devido tempo os pés deles escorregarão, nós podemos inferir algumas coisas. A primeira coisa, pode passar aí, a primeira coisa é, fica atento em mim que eu vou dar um legal, aí vocês passam, tá bom? A primeira coisa é que eles estavam sempre expostos à destruição. Da mesma maneira que alguém permanece quando anda em lugares escorregadios. Você já andou num lugar escorregadio? No acampamento, às vezes, tinha um desafio que era a gente subir uma ladeira e era só lama. Você tinha que ir segurando por uma corda, mas era só uma questão de tempo para você cair. Era só uma questão de tempo para você tropeçar e você cair. O que Deus está dizendo era que, para que eles caíssem, era só uma questão de tempo. Para as pessoas que são maus, a condenação, o castigo é só uma questão de tempo. No Salmo 73, versículo 18, se puder mostra aí, 73, versículo 18. Olha só o que diz.
certamente os põe, Deus coloca, no Salmo 73 ele está falando não só do israelita, mas de todos os ímpios, todos aqueles que vivem longe de Deus. Olha que a Bíblia diz: certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. O 19 fala assim: como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Deus, vez após vez, na sua palavra, fala que o homem mau, o homem pecador, aquele que há pecado, e a má notícia é que sou eu e é você, nós andamos em um terreno escorregadio. Não importa quanto a vida parece que é boa, não importa se você mora num condomínio, não importa se você tem um plano de saúde, não importa se você tem um bom emprego, ou até um seguro de vida, ou ande até com colete à prova de bala, ou tem um carro blindado. O que Deus está falando é que no devido tempo, quando eles menos esperarem, escorregarão e viria desgraça para eles. A segunda coisa que a gente pode inferir, a segunda coisa é que eles estão sujeitos a cair por si mesmos, sem serem derrubados pela mão de alguém. Tá ruim de ver ou está dando para ver? Está dando, né? O ímpio, o pecador, ele não precisa que Deus faça algo incrível para que ele venha cair e a sua vida venha acontecer uma destruição. Ela é muito rápida, não precisa que ninguém empurre, é um terreno escorregadio. A Bíblia fala que os homens longe de Deus, eles estão vivendo num terreno escorregadio para a condenação. A terceira coisa que a gente consegue inferir é que a razão de ainda não terem caído, a razão de não caírem agora, é que o tempo que Deus deu ainda não chegou. Lá no Deuteronômio capítulo 32, versículo 25, que eu pedi para você abrir, está aberto ainda aí, se você ler vai estar dizendo no devido tempo, no devido tempo. Então todas as pessoas que você conhece, o seu pai, a sua mãe, as pessoas que você ama, as pessoas que trabalham com você, há um tempo apontado por Deus, que essas pessoas tropeçarão e cairão. No devido tempo, os seus pés escorregarão, serão abandonados à queda, serão abandonados o próprio peso. E aí eu tenho uma conclusão tirando disso tudo. E a conclusão é só pela vontade, pela boa vontade de Deus, é que não estamos no inferno agora. Só pela boa vontade de Deus é que nós não estamos no inferno agora, segundo a palavra de Deus. E aí eu vou dar as razões porque eu penso nisso e eu quero que você tire as suas próprias conclusões. Mas o que Deus está falando é que não há nada que segure o homem pecador da destruição. É como se todos nós, eu me incluo também, todos nós que já pecamos, estamos em um abismo, em um monte, uma montanha escorregadia, e é como se Deus estivesse segurando uma corda pela nossa cintura, e só não caímos porque Deus ainda está segurando, mas em algum momento, quando chegar o devido tempo, Deus soltará essa corda e todos nós cairemos na condenação que Deus determinou para todo aquele que pecou. Em algum momento, no devido tempo, não importa, você viu homens poderosos passando por essa terra e morreram. No devido tempo, Deus soltará a corda. E é só pela boa vontade de Deus que não estamos no inferno agora. Isso é uma verdade dura da Bíblia. Eu quero mostrar por que eu penso isso. A primeira inferência, o primeiro pensamento é: por que eu falo isso? Primeira coisa, não falta poder a Deus para lançar o pecador a qualquer momento no inferno. Não falta. Poderíamos nos unir, poderíamos dizer, vamos construir uma torre até chegarmos ao céu e fazer o nosso nome conhecido, que é o que fizeram em Babel. Poderemos nos unir e falar, nós vamos contra Deus, mas não há ninguém que possa se comparar a Deus.
Talvez você ache fácil esmagar uma lesma que anda no chão. Minha esposa não acha fácil, porque ela tem nojo de lesma. Talvez você ache fácil esmagar uma formiga. Para Deus é muito mais simples. Não falta poder a Deus. Olha só Jó, capítulo 9, versículo 4. Jó, capítulo 9, versículo 4. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resisti-lo e saiu ileso? Quem tentou resistir e saiu ileso? Deus, Ele pode condenar os homens, os seus inimigos. Ele pode lançar nas profundezas do inferno, sem menor esforço. Deus, a qualquer momento, hoje você tem uma boa saúde, hoje você é jovem, hoje você joga futebol, hoje você pega ônibus, mas não falta nada que impeça Deus de amanhã você acordar morto, do seu próximo passo ser na eternidade. Não falta poder a Deus. A qualquer momento Deus poderia tirar a minha vida, até falando com vocês. Não falta poder a Deus a tirar a vida de quem Ele quiser. Naum, capítulo 1, versículo 5. Naum, capítulo 1, versículo 5 fala assim: quando Deus se aproxima, os montes tremem, as colinas se derretem, a terra agita na sua presença, o mundo e todos que nele vivem. A declaração que eu dei para você era: só pela boa vontade de Deus é que nós não estamos no inferno agora. E a primeira coisa que eu estou falando para você é que não falta poder para Deus para nos lançar no inferno. A segunda coisa é: todos que pecaram merecem, devem ser lançados no inferno. De modo que a justiça divina não tem nenhum impedimento para que Deus use seu poder a qualquer momento para destruí-los. Todos que pecaram merecem ser lançados no inferno. A gente imagina às vezes Deus como um Papai Noel. Alguém que está sentado no trono, alguém que fica olhando lá para baixo, segurando um raio, mandando um raio, uma barbinha, um gorro, um bom velhinho, que tem um saco de presentes para nos atender. E ele nunca fica chateado, ele nunca se magoa. Mas se Deus fosse alguém que nunca se magoa ou nunca fosse chateado, Deus não amaria nada, Deus não seria um Deus justo. E a palavra de Deus fala que quando você peca, você está pecando contra o próprio Deus, totalmente santo, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, sem nenhum pecado, eterno, imortal. Se eu te convidasse, Guilherme, para minha casa, Guilherme foi na minha casa, fiz uma macarronada para ele, pesto, que é uma macarronada que a gente ama. Depois de tudo isso, que eu dei tudo isso para o Guilherme, fiz um suco de goiaba, a gente depois chupou uma manga, foi muito legal, a gente está conversando, e depois de tudo isso o Guilherme me dá um tapa no rosto. O que aconteceria com o Guilherme? Bom, se eu não fosse cristão, poderia se tornar uma briga. Mas ele provavelmente não seria nem preso. Eu chegaria lá na polícia: olha, senhor, eu queria dizer que o Guilherme, eu visitei lá na minha casa, eu conto toda a história, ele deu um tapa no meu rosto. E aí, o que é que tu espera que eu faça? Nada. Enxuga o choro e vai embora. Mas imagina que o Guilherme vai para os Estados Unidos. E aí ele chega em Washington. Passando na frente de Washington, ele consegue entrar na Casa Branca. E lá na Casa Branca está o Trump. Ele entra, no meio de um monte de gente filmando, ele pega e dá um tapa no rosto do presidente dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo. Você acha que depois o Trump ia enxugar?
ia passar gelo no rosto e não ia acontecer nada com o Guilherme? Não? Com certeza, o Guilherme seria preso. Se o presidente ainda ficasse bem chateado, poderia até ter uma guerra contra o Brasil, porque foi um brasileiro daqui para lá dar um tapa na cara do presidente. E quando nós pecamos, nós não pecamos contra uma pessoa, nós não pecamos contra um presidente. Quando nós pecamos contra Deus. O Deus que a cada fôlego foi dado por Ele, a cada batida do seu coração você não controla, a cada rotação que a terra faz em torno do sol e nos dá dia e noite, estações, a cada alimento que a terra produz, não fomos nós que usamos, e nós pegamos todos esses recursos que a terra produz pela vontade de Deus e desonramos ao Deus que nos deu vida e que criou todas as coisas. Por isso que o pecado é terrível. E não é só as nossas maldades, mas olha só, mostra Gênesis, capítulo 6, versículo 5, por favor. Vocês ainda estão comigo, sim ou não? Sim. Fica acordado, por favor. Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente, olha que interessante, era sempre e somente para o, eu não ouvi, para o, fale um pouco mais forte, para o, muito obrigado. Pastor, não acredito nisso não, pastor. Ei, eu não estou falando nada, é a Bíblia. Mas vamos fazer um experimento. Imagina, eu pego todos os seus pensamentos, pego o pensamento da Ismael, do Gil, do Guilherme, do Ronaldo, Sabrina. Pego o seu pensamento, Karine. Tudo que eu já pensei, coloco no pendrive. Tudo que você já pensou, até das pessoas que você ama. Eu falo assim, gente, hoje nós vamos ter uma apresentação fantástica. Os pensamentos do Ellerson. Porque ele pensou, cara, deve ter sido só coisa linda da gente, né? Pluga. Play. Aí a gente começa a assistir os pensamentos. Os pensamentos do pastor, não pastor homem santo. Deve pensar só em cruz, em céu, eternidade. Vamos assistir. Play. Se eu pegasse seus pensamentos, colocasse no pendrive e apresentasse para cá, você nunca mais voltaria, não era para a igreja, era para o Nova Cidade. Porque o que a Bíblia fala é verdade. Todas as inclinações do nosso coração são para o mal. São para o mal. Colossenses capítulo 1, versículo 21 diz assim: antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Colossenses 1, 21. Efésios 2, 3, na última parte, fala assim: como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Você já pecou alguma vez? É uma questão de tempo. Você está no terreno escorregadio. Em um momento você escorregará, não importa se você é uma criança, um adolescente ou um adulto. E um dia você vai se encontrar no inferno, porque todos que pecaram merecem a ira de Deus. A terceira coisa que eu falo, que nós só não estamos no inferno agora pela mera boa vontade de Deus, a terceira coisa é que o julgamento dos pecadores, ele já aconteceu. E todos nós estamos condenados. O julgamento dos pecadores já aconteceu e estamos condenados. Mostra para mim João capítulo 3, deixa o pessoal anotar, eu vou ler aqui, João 3,16. Deixa o pessoal anotar. Abra na sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. Pode deixar aí pode deixar a apresentação. João 3,16.
Você sabe o que diz João 3,16? Poxa, versículo fofo, né? É lindo esse versículo. É um versículo que fala do amor de Deus. João 3,16, vamos falar juntos? 1, 2, 3 e já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau, que amor! Mas olha só o que diz o 17 e o 18. Vou pular logo para o 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não vai ser condenado, mas já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Deus está tão irado agora com pessoas que estão nessa terra, ou pessoas que estão nessa congregação, que estão nessa igreja, nesse momento. Deus está tão irado nesse momento, quanto as pessoas que estão nesse momento no inferno. Mas é uma questão de tempo, para que os pés escorreguem, e para que nos encontremos com o justo juiz. O julgamento já aconteceu. E são palavras difíceis, palavras que as pessoas hoje não falam, não pregam, não é legal. Depois da morte segue-se o juízo. Não é porque não é porque você está vivo, não é porque você é adolescente que vive na sacanagem, não morreu ainda, ou não está no inferno, que Deus não está irado com você. Não é porque você é homem, que vive com o coração orgulhoso, ganancioso, e não se arrependeu dos seus pecados, não é porque você não morreu e não está no inferno, que Deus não está irado com você. Nesse momento, o fogo está pronto, as chamas estão acesas, a espada reluzente da justiça de Deus está sobre o pescoço de todo aquele que é pecador. O abismo abriu a sua boca, está debaixo de nós, do seu marido, que está afundado lá na bebida, no orgulho, está debaixo de nós, que vamos para a igreja, só temos uma religião. O Evangelho não transformou o nosso coração. O fogo está aceso, o inferno está preparado para todos os que pecaram. O quarto motivo porque não estamos no inferno somente pela boa vontade de Deus, é que o diabo está pronto para pegar as almas daqueles que lhe pertencem. A Bíblia fala que o diabo anda ao derredor. A Bíblia fala que o inferno, lá em Mateus 25, foi preparado para o diabo e os seus anjos. E a Bíblia fala que todos os que pecam pertencem ao diabo. E o diabo está ansioso para pegar a sua vida. O diabo está ansioso para pegar a minha vida. O diabo está ansioso para pegar aqueles que lhe pertencem. E o diabo só não pegou você criança, adolescente, jovem ou adulto, pela boa vontade de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8, fala assim, 1 João 3, 8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O diabo anda ao redor como um leão faminto, pronto para pegar todos que lhe pertencem. O quinto motivo, porque nós não estamos no inferno apenas pela boa vontade de Deus. Se Deus não restringisse os pecadores, o inferno começaria aqui na terra. Mostra para a gente. Se Deus não restringisse os pecadores, o inferno começaria na terra. Como assim, pastor? Isaías capítulo 57, versículo 20. Isaías 57, 20 diz o seguinte: os ímpios, os pecadores, são como mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo.
Você já foi numa praia? Oi? Ah, pronto. Aí, deixa aí, para o pessoal anotar. Se você já foi numa praia ou viu o mar, você conseguiu ver o mar, talvez aquelas ondas fraquinhas, mas quando está numa tempestade, o mar fica revolto, as ondas ficam altas. Em alguns locais onde não tem baías, a onda é muito mais forte. A Bíblia fala que o coração do homem pecador, o seu coração é como um mar agitado. Um mar disposto, louco, totalmente inclinado para fazer o mal. E pastor, por que as coisas não têm tanto mal? Porque Deus restringe, Deus controla de alguma forma para que o mal não se espalhe. Mas Hitler, que matou 6 milhões de pessoas, eu queria mostrar para vocês hoje imagens do Holocausto. Mas como tem crianças, são imagens terríveis que talvez você nunca esqueça. Imagens reais, preto e branco. Ele não é um ponto fora da curva. Ele é alguém que foi entregue para fazer os desejos. Não foi restringido. Todos nós temos o potencial para aplicar e fazer todas as maldades. É da natureza humana do homem guardar rancor. É da natureza humana, uma pessoa lhe machucou, você não perdoar. Não, tá perdoado. Não, mas lá dentro de você guarda um ódio. Lá dentro de você trata ruim. É da natureza humana você ver os maltratos que tem com crianças, com animais, com a terra, com o mundo. É da maldade humana, tanto abuso, tanto pecado, tanto desvio, avareza, orgulho, lucros exorbitantes, patrões que dão salários miseráveis para os seus funcionários. Nossa, gente, estava conversando com a pessoa que ganha um salário miserável, a pessoa querendo ficar com todo o lucro, pessoas que não têm pena do outro. Esse é o nosso mundo, esse é o nosso coração. Se Deus não restringisse os pecadores, o inferno ele começaria na terra, o inferno começaria aqui. A corrupção do coração humano é ilimitada, é desmedida. A maldade é grande, é uma fúria. Sexto motivo que nós não estamos no inferno pela boa vontade de Deus. Por mais que o homem tente, nada poderá o livrar da morte repentina. Por mais que você tente, por mais que eu tente, por mais que você more nos melhores locais, mude para os melhores estados, vá viver nos melhores países, a morte vai acontecer a qualquer momento. A morte vai acontecer, tanto para criança, adulto, adolescente, não tem idade. O próximo passo da sua vida pode ser na eternidade. Por que a gente se preocupa tanto com essa vida? Não importa se você está com saúde agora, nada quer dizer que você amanhã não vai ter um infarto. Os não convertidos andam sobre o abismo do inferno, em uma superfície podre, onde a qualquer momento poderão cair. Quase todo homem, quando ouve falar do inferno, e talvez seja você, pensa que de fato conseguirá escapar. Não, isso não vai acontecer comigo. Não, inferno, eu não vou para o inferno. Mas a grande verdade é que a maioria hoje não está na paz eterna. A maioria hoje está na condenação eterna, é o que a palavra de Deus diz. Se você fosse entrevistar qualquer pessoa que está no inferno, ela vai falar: eu não pretendia vir para cá. Eu tinha planejado as coisas de outra forma. Eu tinha pensado na minha vida de outra forma. Eu tinha planos daqui a 5, 10, 15 anos. Mas a ira de Deus veio tão rápido sobre mim. E eu vim parar aqui. O sétimo motivo é: Deus não faz nenhuma promessa de manter os não convertidos fora do inferno. Deus não deu nenhuma promessa
Deus não fez nenhuma promessa de perdão, nenhuma promessa de salvação. Deus não deu nenhuma promessa de não condenação a quem não aceitou o sacrifício de Cristo. Por isso que Jesus foi à cruz. E o sacrifício de Jesus é chamado de graça. Há duas formas: ou você pagará por todos os seus pecados, ou Jesus pagou todos os seus pecados na cruz. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com ir à igreja, mas é entregar a vida a Jesus, é entregar a vida a Jesus e ter uma transformação de vida, é ter uma transformação de coração. Quando Jesus entra na sua vida, você não mantém no pecado, o seu coração é transformado, você não é mais tão orgulhoso, você não é mais tão imoral, você foge das paixões da juventude, as paixões da mocidade, as paixões da adolescência. Quando Jesus entra, tudo é transformado, e Deus, Ele não tem nenhuma promessa de te livrar do inferno, a não ser que há em Jesus. Não é para você pregar ou fazer um ministério no Terra Natal, não é por você dançar ou tocar numa banda de percussão. Se Jesus não transformar o seu coração, o inferno te espera. Deus nunca deu nenhuma promessa de liberdade, de salvação, para quem não está em Cristo Jesus. Deus está terrivelmente irado contra os pecadores. Nesse momento há pessoas sofrendo a execução da ira e da fúria de Deus no inferno. E se não houver conversão, se não houver salvação, é o local para onde nós vamos sem Jesus. Mas ainda assim, mesmo sabendo da realidade do inferno, as pessoas não querem de um mediador, não pensam em Jesus, não pensam, e talvez seja você, esteja despreocupado. Talvez você não acredite tanto, mas um dia você vai acreditar, um dia você verá, um dia você experimentará, apesar de você se sentir confortável agora. É o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 9, versículo 22. Romanos 9, 22, diz assim. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Deixa lá para o pessoal anotar, deixa o pessoal abrir a sua Bíblia. Romanos 9, 22, por favor, abra a sua Bíblia. Romanos 9, 22. Vamos ler juntos, por favor, Romanos 9, 22. Leia na sua Bíblia. 1, 2, 3 e já. E se Deus querendo... Mais alto, por favor. Suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição. Deus não deu nenhuma promessa que todos seriam salvos. Salmo 7,11, Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Hebreus capítulo 10, versículo 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus falou, não temam o homem que pode matar o corpo, mas temam aquele que pode matar tanto o corpo, quanto lançá-lo no fogo do inferno. Esse assunto é um assunto terrível. Mas ele pode ser útil para despertar pessoas que estão dormindo nessa igreja. Pode despertar o amor pelos seus filhos. Pode despertar o amor pela sua família. Quando nós entendemos a realidade do inferno e olhamos as pessoas ao nosso redor, nossos maridos, mulheres, filhos, filhas, amigos, sabendo que não há esperança para eles sem Jesus. Não há esperança para você sem Jesus. Todos nós somos merecedores da ira de Deus. E apesar de você não acreditar agora, apesar de você estar ouvindo, sentado nessa cadeira confortável, que está indo para um lugar melhor, sem Jesus o inferno abre a sua boca agora mesmo, embaixo dos seus pés. Está esperando
você escorregar pelo seu próprio peso no terreno escorregadio. Isso é horrível, gente. Lá em Romanos, no capítulo 8, fala que a natureza geme, a natureza está sofrendo por causa do pecado. A terra produz alimento para que as pessoas comam. Não é de livre agrado que o sol dá a sua luz. Não é de livre agrado que o oxigênio entra no seu pulmão. A natureza, a Bíblia fala que a natureza geme, a natureza está irada, a natureza está triste com a maldade do ser humano. Tanto é que no dia da condenação eterna, no dia que os pecadores foram enviados para o inferno, a natureza, o sol, a terra, as plantas, eu não sei como isso vai acontecer, mas eles vão louvar a Deus, porque Deus está aplicando a sua justiça. O mundo sofre por dar o alimento, por dar a provisão, para que os homens maltratem uns aos outros e desrespeitem a Deus. A ira de Deus é tão verdade quanto o seu amor. Mas que ira é essa? A ira de Deus é como uma represa que está juntando água, igual aconteceu infelizmente em Brumadinho e nessas outras cidades. Juntando, acumulando, e a Bíblia fala que no devido tempo estourará, e como uma torrente que destruiu toda aquela cidade, como um tsunami ou um furacão, se abaterá contra nós, os pecadores. E como é esta ira? Como é esta ira de Deus? A primeira coisa que responde como é esta ira, essa pergunta que nós podemos fazer, como é esta ira? A primeira, de quem é essa ira? É a ira de um Deus infinito. É a ira do Deus que não tem fim. É a ira do Deus Todo-Poderoso. É a ira do Deus infinito. Anote essa referência, Lucas capítulo 12, versículos de 4 a 5. Lucas 12, 4 a 5. Olha o que Jesus disse. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. A segunda coisa, como esta ira, é a ira de um Deus, a ira de Deus é feroz. A ira de Deus é feroz. Aí nesse momento mesmo eu vou precisar que vocês projetem, tá? Os versículos, tá? Só um momento, deixa o pessoal anotar. A ira de Deus é feroz. Eu quero que você anote para depois você confirmar na Bíblia se eu estou falando. É mentira, eu não estou dando interpretação, estou falando o que a Bíblia diz. Isaías 59, 18, mostra para a gente, por favor, Isaías 59, 18. Isaías 59, 18 fala assim: conforme o que fizeram, lhes retribuirá, aos seus inimigos ira, aos seus adversários o que merecem, as ilhas a devida retribuição. Mostra para mim Isaías 66, 15, por favor. Isaías 66, 15. Vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, em labaredas de fogo a sua repreensão. Mostra Apocalipse 19, 15. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele está falando de Jesus. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Sabe, esse versículo, se falasse que era só a ira de Deus, eu já temeria. Mas fala que é o furor, a fúria de Deus.
Como deve ser terrível a fúria de um Deus todo-poderoso. Como deve ser terrível a fúria de Deus todo-poderoso. Deus aplicará a sua justiça, gente. Não há pecado que irá passar sem condenação. Não há maldade nesse mundo que fizeram abusos, serial killers que vão passar nessa terra sem condenação. Não há mentiroso, invejoso, orgulhoso que não terá condenação. Talvez a gente pense que depois de um tempo, sendo castigados por Deus, Deus ouvindo o seu grito, Deus ouvindo o seu choro, Deus ouvindo o seu clamor, e isso é uma coisa terrível que eu vou dizer, talvez por um tempo a gente ouvindo essas dores, Deus ouvindo essas dores, Deus pense, eu terei pena deles. Mas olha só o que diz em Ezequiel 8, versículo 18, Ezequiel 8, 18, por isso, com ira eu os tratarei, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei, mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Provérbios capítulo 1, versículo 25 ao 26. Provérbios 1, 25 a 26, anote esses versículos. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu de minha parte vou rir-me de sua desgraça, zombarei quando que temem se abater sobre vocês. E agora esse versículo eu quero que você abra na sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 63, versículo 3. E eu acho que essas palavras são palavras terríveis. E não tem como a gente falar do céu fazendo piada e graça, como geralmente eu faço. Falar do inferno com... Deus ele vai mostrar nesse versículo desprezo, ódio, ira e indignação. Olha só o que diz Isaías 63, versículo 3. E eu quero que você perceba como é terrível este versículo. Sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira, e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. Horrível. Como essa ira, terceiro. A Bíblia nos faz crer que a ira de Deus é eterna. E sabe, gente, me entristece muito e dá medo falar dessas coisas. Vocês estão comigo, gente, sim ou não? Eu pergunto essas coisas não é porque eu sou doido, é para você ver se você está acordado e lhe acordar. Passar por um dia experimentando a fúria de Deus deve ser horrível. Mas imagina passar milhões e milhões de anos, anos e anos, eternidades, milhares de anos, e você olhar para frente e saber que isso não foi nenhuma gota no oceano que você experimentou. Por isso que falar do inferno deve entristecer o nosso coração. Falar do inferno deve nos dar uma sensação de urgência, de urgência, de urgência. Olha o que diz Mateus 25, 41. Anote essa referência, eu vou ler para você. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 46 fala assim: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna, o castigo eterno. E 2 Tessalonicenses 1, 9,
Diz assim: eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. 2 Tessalonicenses 1:9. Então ele mostra que o inferno é a separação do Senhor completamente e da majestade do seu poder. Antes de falar o quarto ponto, eu quero que você abra na sua Bíblia em Miqueias. Pastor, tem Miqueias na Bíblia? Tem. Miqueias no capítulo 7. Miqueias capítulo 7, versículos 18 ao 19. Miqueias 7, versículos 18 ao 19. Se você já abriu, diz eu. Olha só o que diz Miqueias 7, 18 ao 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Espera aí, tem uma contradição? Espera aí, tem uma contradição na Bíblia. Aí vem o versículo 19. De novo terá compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vamos ler juntos Miqueias 7,19 com uma voz bem forte, por favor. 1, 2, 3 e já. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Muitas músicas foram criadas falando sobre Deus ia pisar as nossas maldades, ia lançar para longe de nós. E de fato Deus pisou as nossas maldades e jogou nas profundezas do mar. Na verdade, Deus pegou a sua justiça, pegou o nosso pecado. Deus não é injusto. Deus não é alguém que vai fazer vista grossa com o pecado. Pecou, foi só isso. Não, deixa, finge que não viu. Não, Deus não fez isso. Deus, Ele pegou o nosso pecado e jogou no seu Filho. Deus pisou o seu Filho por causa dos nossos pecados. Deus pisou nas costas do seu próprio Filho. Deus pegou o nosso pecado, rasgou a carne do seu Filho, enviou o seu Filho para o inferno, derramou o seu Filho no mar da sua ira. Deus, Ele é justo e Ele aplicou a sua justiça no seu Filho, nas costas de Cristo. Meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento Jesus estava experimentando toda a represa, todo o mar da ira de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías no capítulo 53. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado. Todas as demandas de justiça e amor foram satisfeitas na cruz de Cristo. O quarto, Jesus suportou a ira de Deus para que pudéssemos ter perdão e vida.
Jesus suportou a ira de Deus para que pudéssemos ter perdão e vida. Há duas formas que o nosso pecado será punido. A primeira forma é Deus aplicando a sua justiça contra nós. Como Ele é um Deus eterno, um Deus infinito, um Deus todo-poderoso, a sua justiça é a condenação eterna no inferno. Ou um Deus eterno, alguém eternamente, infinitamente digno, morreria no nosso lugar. E esse foi Jesus, para que as pessoas pudessem ter perdão. Quanto o seu Deus te amou. Você quer ver o amor de Deus? Olhe para a cruz. Você quer ver a ira de Deus e a justiça de Deus? Olhe para a cruz. Como a cruz é terrível. Na cruz Deus cumpriu a sua justiça e a sua ira. É assustador pensar na ira de Deus. Mas há salvação apenas por Jesus. Sem Cristo não há esperança, gente. Sem Cristo não há esperança. Sem Cristo não há salvação. Se uma pessoa de fato não entregar a sua vida e não for convertida e não mudar. E gente, eu não estou falando de religião, não estou falando de Nova Teens, para você vir para o Nova Teens e ter um GA Eltin, GA Super Saia Teens. Eu estou falando para você ter uma vida transformada no seu coração. Eu não estou falando para você fazer só um ministério. Ah não, eu sou do Nova Operação. Mas vive uma vida de orgulho e de pecado. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando sobre uma transformação eterna. De caráter, de vida. Somente Jesus. Talvez você já seja mais velho, um adulto. E essa é uma situação terrível. Porque talvez você já esteja tão endurecido pelo pecado que não consegue imaginar a sua vida sendo entregue para Jesus. Mas hoje pode ser o dia da sua salvação. Talvez você seja um rapaz ou moça cheio de vontade, cheio de desejos sexuais e sonhos. Mas talvez seja o momento de você entregar sua vida a Cristo. Você não sabe quando acontecerá a sua morte e você se apresentará diante de Deus. Talvez vocês sejam crianças ainda não convertidas. Não ficariam felizes de se tornarem filhas e filhas do Rei dos Reis, somente entregando a vida a Cristo. Para finalizar, abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus no capítulo 10. Versículo 26. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Quem já está vindo para a igreja mais de 3 meses? Levanta a mão. Mais de 3 meses. Mais de 3 meses. Quem está vindo? Tu está com menos de 3 meses, Dani? Ah, tá. Mais de 3 meses. Perfeito. Olha só, você que tem 10 anos, 5 anos, 3, 2... O que diz esse versículo, Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pode passar. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés, ou seja, pisou no Filho de Deus,
que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. 30. Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você que diz que já é um convertido, que entregou a sua vida a Jesus, eu não estou dando uma interpretação arminiana ou calvinista, eu estou lendo a Bíblia. E a Bíblia fala que depois que nós dizemos que somos de Cristo e continuamos pecando deliberadamente, não há mais salvação, não há mais oportunidade. Depois que você conheceu a verdade, ouviu, mas não há arrependimento, não há mudança de vida, não há perdão no seu coração, não há confissão dos pecados, não há uma luta contra a imoralidade. Se você continua no seu orgulho, na sua maldade, na sua inveja, a Bíblia fala que há uma expectativa, o juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Você tem alguém que precisa perdoar, perdoe. Você tem um pecado que precisa confessar, confesse. Você tem alguém que precisa abandonar, abandone o pecado. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinque de ser evangélico. Não brinque de ser novatins, de novas jovens, casado, já afirmados. Não brinque. Não brinque. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu precisava falar isso para vocês. Precisava dizer o que a Bíblia diz. Vamos orar. Senhor meu Deus, que realidade terrível. É a realidade da condenação eterna. Pai, se alguém aqui ainda não entregou a sua vida a Jesus, se alguém aqui ainda não falou, eu quero entregar minha vida a Jesus para o perdão dos pecados, se alguém ainda não tomou uma decisão, Senhor, que ela possa fazer neste dia, nesta noite, nesta tarde, que ela possa falar: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, eu quero perdão dos meus pecados, eu quero ser livre do inferno. Se você é uma dessas pessoas, aí com palavras baixinhas, eu quero que você repita, por favor, assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu preciso do teu perdão, salva-me, tem misericórdia de mim, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, me receba, me aceite como teu filho, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero os abandonar para viver contigo. Em nome de Jesus, amém. Ainda de cabeça baixa. Se você fez essa oração, todos orando, espírito de oração. Pergunte se você de fato, mesmo tendo vindo para a igreja, se você já entregou a sua vida a Jesus. Se nesta noite, nesta tarde você quiser fazer isso, levante uma de suas mãos onde você estiver, mostrando para Deus como se você estivesse segurando nas mãos de Cristo. Levante a sua mão falando: eu quero a libertação, eu quero o perdão. Talvez não sou tão verdadeiro, mas um dia você verá com os seus olhos: eu preciso do perdão de Deus. Levante a sua mão. Se você levantar a sua mão, vou lhe entregar um papel e você vai marcar: eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Senhor, agora ainda em espírito de oração, eu quero orar, Pai, por aqueles adolescentes, aquelas crianças, aqueles jovens e adultos
Senhor, que se dizem cristãos, se dizem salvos, se dizem estar indo para o céu, mas no seu coração abriga orgulho, mágoa, falta de perdão, imoralidade, a sua tendência é para o mal. Senhor, eu te peço por favor que haja um arrependimento nos seus corações agora. Nós vemos a realidade terrível de Hebreus capítulo 10, que eles se arrependam, que eles larguem, que eles abandonem, que eles confessem, Senhor, que haja uma realidade da eternidade nos nossos corações, porque se nós não entendermos isso, nós acharemos que somos bons o suficientes para ir para o céu, mas nós não somos bons, apenas aquele que entregou a sua vida a Cristo. E lá em 2 Coríntios capítulo 5 diz que quem entrega a sua vida a Cristo, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós queremos uma vida nova de santidade, Pai, em um mundo pecador perdido em direção ao inferno. Senhor, também quero orar por aqueles que estão se desanimando, estão esfriando na fé, esfriando na sua meditação, esfriando na sua dedicação. Senhor, que essa realidade preencha o seu coração e dê amor e convicção para pregar. Nos preocupamos tanto com essa vida daqui, nos ajuda a ter a mente e a realidade da eternidade. Nos ajuda, Senhor. Pessoas estão cansadas, doidas para ir para casa, doidas para conversar e tomar um café, e não entendem a realidade terrível, Senhor, do inferno, e passam esta vida brincando, porque nós estamos numa era de falsos profetas, que dizem que o homem não é tão mau assim, que é só ir para a igreja. Nos ajuda, Senhor, a trabalharmos com mais convicção, a Te servirmos com mais convicção, a darmos a vida por Ti. É isso que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Nos ajuda. Amém.